Estudo de Efésios, de número 28. Estudo 28. Beleza? Quando nós olhamos o texto Priscila de Efésios 4, de 7 a 16, Deus está falando sobre o quê? Esse texto de Efésios 4, de 7 a 16, uma das coisas que ele está falando é o quê? O apóstolo está falando, Deus está falando no meio do apóstolo, sobre o fato de Deus Deus conceder dons, tá? Deus conceder dons. Versículo 8. Alguém pode ler? Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos povos. Concedeu. Esse pequeno trecho vai aparecer 3 vezes esse verbo. Deus deu, conjuntamente deu assim, juntamente assim, os dons. Com, junto, cedeu, deu. Tá? Verso 11 fala, e ele mesmo concedeu. Já está vendo? Segunda vez que aparece esse verbo, beleza? Não esqueça de pintar, de estudar. A Bíblia não é um papel, a Bíblia é a mensagem viva, no Espírito. Então não tem problema você pintar, estudar a Bíblia. Os apóstolos e os demais servos são dons, são presentes de Deus para a igreja. Se existe uma instituição abençoada, amada, cuidada sobre a face da terra, é a igreja de Deus. Você pode se sentir abençoada em fazer parte da igreja de Deus. Você não faz ideia do quanto Ele ama e do quanto Ele está cuidando. Tá bom? Tem igrejinhas que pregam a mensagem da cruz espalhadas em pequenas cidades do interior, e lá tem um servo de Deus que não tem estudo, mas é um servo de Deus. E eu conheço muitos desses, tá? Que não sabem quase nem ler e escrever, mas estão pregando a mensagem da cruz. Ainda hoje, Maria, os servos são dons, são presentes de Deus para a igreja. Bom? Quando eu vejo Deus concedendo aos servos dons para a edificação da igreja, eu vejo um amor e a importância que Deus dá para a sua igreja. Hoje muitos crentes não dão importância para a igreja, viram tantas coisas ruins na igreja, não querem ir para a igreja. Tem muita gente desgrejados, eita, sem igreja, muita gente, porque eles não tiveram a liberação. Porque o verdadeiro cristão ama a igreja como Cristo ama. Amar a igreja é amar o corpo de Cristo, o próprio Cristo. Nunca, nunca, nunca na sua vida despreze a igreja de Cristo. Você não vai encontrar neste mundo nada comparável. No começo da era cristã, amados, os apóstolos e os profetas foram dados por Deus para lançar o fundamento, a base da igreja cristã. Paulo,
Pedro, Tiago, João, todos esses foram presentes de Deus. E eles começaram com Cristo para colocar a base da igreja. Esse cântico, Arthur, que nós cantamos de Hebreus, fala de quem? De quem mais? De Cristo. De quem mais? De Cristo. Quem mais? Cristo. Do começo ao fim, fala de Cristo. Esta é uma verdade que você tem que guardar no seu coração para sempre. Cristo, ponto final. Não tem mais ninguém igual. É incomparável, único, só. Isto é igreja. E os apóstolos pregaram quem? Cristo. Os profetas falavam de quem? Cristo. A base da igreja é quem? Cristo. Dá para entender? Amém? Certo que na igreja tem outros dons de Deus hoje. São pastores, mestres, evangelistas, missionários, tá? São dons de Deus. Porém, não apóstolos e profetas. Nós vamos ver por quê. Por que isso? Quando estamos falando de Deus conceder dons para a igreja, eu vejo primeiro a soberania de Deus. É ato de Deus. Deus manda um pastor lá na Conchichina porque Deus é soberano. Deus que manda, Márcio. Eu sei que vocês gostariam de ter um pastor bonitão, grandão, 1,90m, com uma voz bonita e tal. Mas vocês vão ter que aceitar. É um presentinho de pequenininho, mas é um presentinho de Deus. É um presentinho de Deus. Cristo é o fundamento, é o cabeça, é a rocha sobre a qual a igreja de Deus está sendo edificada. Uma coisa que eu me alegro nessa igreja, porque aqui não tem um pão melhor que o outro, o fulano de tal, o grande não sei o quê. Aqui é Cristo. Essa igreja, a CBR, a Comunidade Bíblica Regenerada, está sendo edificada sobre Jesus Cristo, ponto final. Eu vejo, que a igreja é a instituição terrena mais segura do mundo. Mais segura do mundo. Estivemos ontem aquelas duas torres gêmeas em Nova York, foram derrubadas. E lá tem um edifício chamado World Trade Center. Embaixo, é um shopping. Você entra, fica impactado, tão bonito e grande que é. E você vai andando, parece que você está no interior de uma baleia. É uma coisa linda, linda, eu fiquei impressionado. Aí fomos no observatório de cima. 100 andares, elevador chegou. 100 andares. Aí você vê aqueles prédios altos, pequenininhos. Mas nenhum desses prédios subsistirá. Somente a igreja vai subsistir para a vida eterna. Nós estamos falando de algo que é indestrutível, porque tem uma base que é uma rocha inabalável. E se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tua fé tem que estar baseada em Jesus Cristo, ponto final, ninguém mais.
O inferno não vai prevalecer sobre a igreja de Cristo. Por isso eu estou tranquilo, porque eu estou e sou a igreja de Cristo juntamente com você, conosco todos. Nós somos a igreja. O inferno não vai prevalecer sobre nós, não porque nós somos alguma coisa, é porque nós estamos em Cristo. Entende? Não é pouca coisa, meu irmão. Não é pouca coisa. A lista dos servos seca de Cristo, os dons, os presentes de Deus para a igreja ao longo dos séculos, nesses 21 séculos, Marcos, é tão grande que não dá para escrever. Deus usou um irmãozinho lá no século passado, em tal lugar. Usou um irmãozinho lá. Deus foi usou John Wesley, Tyndale, tantos outros homens e mulheres ao longo da história. Não dá para falar. São tantos. Porém, Ivone, nenhum dom, nenhum servo dado por Deus para qualquer igreja dele é esquecido. Hebreus fala que ele não se esquece do nosso trabalho. Toda vez que você está servindo a Deus de alguma maneira, não vai ficar no esquecimento. Todos foram dados para a edificação da igreja de Cristo. Estou dando ênfase nisso, porque hoje no meio evangélico não é Cristo, é minha igreja, a igreja do pastor fulano de tal. Já ouviu falar? Sim? Nunca diga igreja do pastor Wagner. Às vezes alguns falam, não tem igreja. Mas, pastor, não, aquela lá é a igreja de Cristo. Eu falo desse jeito. É de Cristo. Eu não tenho. Irmãos, quero dar uma. Mês que vem, a reunião vai ser na minha igreja. E quero encontrar você, meu irmão, para vir na minha igreja. Eu vou para o normal dos pastores aqui. Tá? Os apóstolos e os profetas lançaram o fundamento da igreja cristã e eles morreram. Se foram, nós vamos vê-los. Como será que era o Pedro, hein? Hein, Zé? Eita, rapaz! E o apóstolo Paulo, hein? Eita! Meu irmão, nossa, glória a Deus, que a misericórdia e a graça de Deus não nos avançou como nos avançou, né? Mas eles lançaram o fundamento da igreja cristã e morreram. Fizeram o que tinha que ser feito. Quantas bases ou fundamentos da igreja cristã tem que haver no mundo? Os apóstolos, os profetas foram de Deus para lançar o fundamento da igreja. E depois disso, quantos mais surgiram? Quantos mais profetas e apóstolos vieram depois daqueles lá? Não veio. Por quê? Porque a base já foi lançada. Não precisa de outra base. Cristo já foi lançado. A igreja cristã está sendo edificada sobre Cristo. Já tem base. A função dos apóstolos e profetas cessou. Efésios 2:20. Vamos ler. Edificando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, a pedra principal. Tá bom? Já foi lançada. Efésios 3:5.
qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas o Espírito. Foi revelado agora. Lá no comecinho. Foi feito. Acabou. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque eu estou dizendo que os apóstolos e os profetas não existem mais. Por quê? Porque ainda hoje tem gente se autodenominando de apóstolo. Domingo, sábado que vem vai ter um cafezão numa igreja, vai dar, e vai vir um pastor de fora. Então há uma lista grande de pastores dizendo que vai. Cada um coloca o seu nome, né? O WhatsApp e tal, abre a lista e vai colocando. Aí você vai encontrar. Se quiser, eu posso mostrar no meu celular. Apóstolo fulano de tal, pastora fulano de tal. Eles se autodenominam. Por quê? Porque eles estão lançando base na igreja deles. A de Cristo não precisa. E eu vejo isso, sabe? Eu vejo isso. Paulo fala que muitos que não eram e se autodenominavam, 2 Coríntios 11, 13, ele fala assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, mas são mensageiros de Satanás. Até Satanás se faz diante de Deus. Eu estou alertando vocês, meus irmãos. Lércio, eu estou vendo muitas coisas nem negar entre os evangélicos que não é Bíblia, que não é verdadeira. Eu preciso falar a verdade para vocês não serem enganados. A igreja viva de Cristo tem fundamento Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus perguntou para os discípulos em Mateus 16: quem eles estão dizendo que é? Aí Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és, Baixões, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai foi quem te revelou. E sobre esta afirmação que você fez, Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O catolicismo fala que é Pedro a base. Só porque Deus usou Pedro. Pedro é homem. Ele não suporta ser uma base, uma rocha. Mas milhões de católicos acreditam. Ele morreu. Morreu. A igreja está fundamentada no Filho de Deus vivo. Warren Wiersbe, o teólogo, ele diz assim: um discípulo é um seguidor de Cristo, mas um apóstolo é um representante, um enviado, um mensageiro de Deus, nomeado, escolhido. Jesus passou a noite orando para escolher os 12 discípulos, apóstolos. Foi Jesus que escolheu. No lugar de Judas veio Paulo. Os teólogos todos concordam com isso. Paulo é o 12º apóstolo, no lugar de Judas. Ninguém pode reivindicar o título de apóstolo hoje, porque uma das razões, certo,
é que o apóstolo andou com Jesus. Fisicamente. Conheceu Jesus. Calma que vamos chegar lá. O apóstolo de hoje viu carnalmente Jesus? Não. Não tem gabarito para ser apóstolo. Se eu prego uma mensagem dessa na ordem dos pastores, da Bíblia. Mas eu não tenho medo de falar a verdade. Por isso eu estou falando hoje. Agora, especialmente a igreja de Corinto, os coríntios eram terríveis, esses coríntios, viu, dá um trabalho lá de trás já, viu? Deus, não é fácil não, viu? E eles implicavam com Paulo, porque nas cartas Paulo se apresentava como um apóstolo de Cristo. Mas o apóstolo tinha que ter visto Cristo. 1 Coríntios 15, 8. 1 Coríntios 15, 8. Paulo fala assim: ele, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo viu Jesus, sim ou não? Sim. Sim. Apóstolo? Sim. Eu sei que alguns não brincavam, não aceitavam, tal. Por isso que o Paulo tinha que escrever 2 Coríntios 12. Paulo tinha que explicar, ter paciência com aquele povo. Você fala aí com autoridade, mas quero ver se você está presente aqui. Eles provocavam Paulo, humilhavam, desprezavam. Vocês vão ver quando eu chegar aí. Vocês preferem que eu vá com um amor ou na chincha? Ele era sincero também. Paulo não pulava para trás, não. Ele tinha autoridade. Não. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Vocês viram minhas credenciais de apóstolo? Eles ressuscitou mortos, curou enfermos. A autoridade de Cristo estava sobre ele. Apóstolo era um representante de Cristo. Cristo agia por meio dele. 1 Coríntios 9, 1 e 2. Essa igreja pegava no pé desse homem. Aí ele fala assim: não sou eu porventura livre? Não sou o apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Claro que sim, né? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Eu tinha que escrever até essas coisas, irmão. Igreja é cabeça dura, coração duro. Recebe Cristo, a salvação, por meio do apóstolo, e eles ainda querem brigar com o homem. Sabe que tem crente assim? Recebe bênção, recebe a palavra, recebe Cristo e ainda quer brigar com o pastor. Sabia? Pessoalmente, eu não tenho dúvida nenhuma que Paulo foi um dom de Deus para a igreja de Cristo. Para mim, as cartas já falam muito que foi um apóstolo, somente um apóstolo pedia, ou alguém que o representava. Mateus foi apóstolo, Marcos não era, mas Marcos estava debaixo da autoridade de Pedro. Lucas não foi apóstolo, mas Lucas estava debaixo da supervisão de Paulo. Tanto Marcos
como Lucas escreveram em nome do apóstolo. João foi apóstolo. Tiago foi apóstolo. Pedro foi apóstolo. Os apóstolos escreveram as cartas neotestamentárias. Eu gosto de Paulo, que apesar de ser um apóstolo, ele era outra coisa do que ele era além de apóstolo. Romanos 1:1. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Não sei porque na hora dos pastores eu não vejo nenhum falando servo. Ninguém quer ser servo, né? Ninguém quer servir. Mas é um privilégio ser servo de Jesus Cristo. Servir a Jesus Cristo de modo verdadeiro é uma honra. Infelizmente, o evangelho humanista não usa essa palavra. Vocês estão vendo aí por aí? Os pastores dizendo: eu sou um servo. No começo do meu pastorado, eu gostava de escrever pastor Mário, porque eu queria que a cidade me conhecesse como pastor. Hoje, eu me apresento como Mário. Não preciso de títulos, Marcos. Título salva? Servo de Jesus Cristo. Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, nós não precisamos de título, mas precisamos servir. Ele é o Senhor, nós somos servos. Valtinho, você serve você mesmo, alguém ou a Jesus? Quem é o teu Senhor? O Senhor Jesus. Laércio, quem é o teu Senhor? Jesus Cristo. O servo, não estou falando de apóstolo. O servo é um dom, um presente de Deus para a igreja. E eu louvo a Deus, porque nessa igreja existem servos. Toda honra, toda glória ao nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Coloque-se